Em plena Segunda Guerra Mundial, um destroyer da Marinha dos Estados Unidos teria simplesmente desaparecido de um porto militar e reaparecido em outro estado, como se tivesse atravessado o próprio tecido do espaço. Documentos oficiais negam tudo, mas testemunhas afirmam que algo aconteceu naquela tarde em 1943. Um navio envolto por uma luz estranha, tripulantes em condições inexplicáveis e cartas que surgiram anos depois reacendendo o caso. Se foi mito, experimento secreto ou um erro que nunca poderia ser admitido, você está prestes a descobrir por que essa história nunca morreu. Curiosofobia. O ano é 1943. A Segunda Guerra Mundial avança com brutalidade pelos oceanos e cada porto militar dos Estados Unidos se transforma em um laboratório silencioso de estratégias e invenções. Na Filadélfia, sob vigilância constante e cercado por destroyers alinhados como sentinelas de aço, um navio em especial chama a atenção. O USS Eldridge repousa aparentemente comum, mas rumores começam a circular entre soldados e trabalhadores do estaleiro. Fala-se de um teste diferente de tudo já tentado. Não apenas camuflagem contra radares inimigos, mas algo mais ambicioso: tornar um navio invisível. Naquele momento, a Marinha dos Estados Unidos investia pesado em tecnologias experimentais. O radar havia mudado o rumo da guerra, e a ideia de manipular campos eletromagnéticos para confundir sensores não parecia absurda. Alguns relatos posteriores sugerem que teorias associadas a Albert Einstein sobre unificação de campos teriam inspirado engenheiros militares. Não há documentos oficiais confirmando isso, mas o contexto científico da época alimentava possibilidades ousadas. Testemunhas afirmariam mais tarde que equipamentos incomuns foram instalados no convés do navio. Cabos espessos, geradores adicionais, estruturas metálicas que pareciam improvisadas às pressas. Marinheiros comentavam, em voz baixa, que algo grande estava prestes a acontecer. O clima era de expectativa contida. A guerra exigia soluções radicais, e o medo de submarinos alemães no Atlântico pressionava decisões rápidas. O que poucos sabiam era que aquela experiência atravessaria décadas como um dos maiores enigmas militares do século XX. É importante lembrar que muitos projetos secretos surgiram nesse período. O sigilo era regra, não exceção. Quando anos depois surgiram cartas atribuídas a Carlos Miguel Allende, também conhecido como Carl Allen, enviadas ao pesquisador Morris K. Jessup, descrevendo um evento extraordinário envolvendo o USS Eldridge, o terreno já estava preparado para que a história encontrasse espaço na imaginação pública. Segundo esses relatos, em um dia abafado no porto da Filadélfia, o destroyer teria sido envolto por um brilho esverdeado intenso. A névoa luminosa teria crescido ao redor do casco até encobrir completamente a embarcação. Trabalhadores no cais disseram ter sentido o ar vibrar. Em questão de instantes, o navio simplesmente não estava mais lá. Nenhuma explosão, nenhum deslocamento visível, apenas ausência. Onde antes havia aço e bandeiras tremulando, restava apenas água agitada. A versão oficial da United States Navy sempre negou qualquer experimento desse tipo. Documentos liberados décadas depois afirmam que o USS Eldridge nunca esteve na Filadélfia nas datas citadas. Mas a narrativa alternativa insiste que o navio teria reaparecido temporariamente em Norfolk, Virgínia, antes de retornar ao ponto original, como se tivesse atravessado o espaço em um salto impossível. No início, a história parecia apenas mais um rumor de guerra. Porém, o que realmente deu força ao mistério foram os relatos sobre a tripulação. Comentários sobre homens desorientados, alguns supostamente sofrendo efeitos físicos inexplicáveis após o suposto experimento. Não há registros médicos oficiais que confirmem tais alegações, mas a persistência dessas descrições adiciona uma camada perturbadora à narrativa. O que torna esse caso tão intrigante é o cruzamento entre ciência real,
segredo militar e testemunhos fragmentados. Não existe uma fotografia clara do momento, nenhum filme oficial do evento. O que há são cartas, entrevistas e negativas categóricas. E às vezes, o silêncio institucional levanta tantas perguntas quanto qualquer declaração. No porto da Filadélfia, o vento continuou soprando e a guerra seguiu seu curso. O USS Eldridge foi oficialmente comissionado e cumpriu missões no Atlântico. Mas entre arquivos classificados e memórias que resistem ao tempo, permanece a imagem de um navio envolto por luz, desaparecendo diante de olhos atônitos. Se foi apenas um mito nascido da tensão da guerra, ou o resultado de um experimento que saiu do controle, essa é a pergunta que ainda nos conduz adiante. Depois de tudo que vimos sobre os rumores no porto da Filadélfia, os equipamentos instalados às pressas e o suposto brilho envolvendo o navio, quero saber, para você, isso soa como experimento militar avançado ou apenas mais um mito de guerra que ganhou proporções gigantescas? Deixe seu like, inscreva-se no Curiosofobia e escreva aqui nos comentários o que você acredita que realmente aconteceu naquele cais em 1943. Se o desaparecimento no porto da Filadélfia já parecia improvável, o que veio depois ultrapassa qualquer limite de lógica convencional. Relatos afirmam que no mesmo dia, o USS Eldridge teria sido visto em Norfolk, na Virgínia, a centenas de quilômetros de distância. Testemunhas no estaleiro teriam observado o destroyer surgir de forma abrupta, envolto por uma névoa luminosa semelhante à descrita na Filadélfia. Não havia comboio acompanhando, não havia explicação para o deslocamento. Apenas a presença súbita de um navio que, oficialmente, não deveria estar ali. A distância entre Filadélfia e Norfolk ultrapassa 300 quilômetros por mar. Mesmo para um destroyer veloz, esse trajeto exigiria horas de navegação contínua. A ideia de um salto instantâneo desafia as leis da física clássica. No entanto, os defensores da teoria argumentam que o experimento envolvia manipulação de campos eletromagnéticos intensos, possivelmente inspirados por conceitos de unificação teórica atribuídos a Albert Einstein. Não há evidência concreta de que Einstein tenha participado, mas o nome dele passou a circular junto ao mistério, ampliando ainda mais a dimensão da história. Segundo cartas enviadas por Carlos Miguel Allende ao pesquisador Morris K. Jessup, o navio teria permanecido visível em Norfolk por alguns minutos antes de desaparecer novamente e retornar a Filadélfia. O mais perturbador não era apenas o suposto deslocamento, mas o estado da tripulação. Homens teriam sido vistos cambaleando pelo convés, alguns desorientados, outros aparentemente incapazes de compreender onde estavam. Há relatos ainda mais extremos, descrevendo marinheiros parcialmente fundidos à estrutura metálica do navio, como se seus corpos e o aço compartilhassem o mesmo espaço físico por um instante impossível. Essas descrições são chocantes, mas surgiram anos depois, em depoimentos indiretos e correspondências. Não existem registros médicos oficiais que confirmem tais condições. Ainda assim, a força narrativa desses relatos alimentou investigações independentes e teorias cada vez mais elaboradas. Alguns pesquisadores sugeriram que, caso o experimento tenha ocorrido, poderia ter causado efeitos severos no sistema nervoso dos tripulantes devido à exposição a campos eletromagnéticos extremos. A versão oficial da United States Navy permanece firme. O USS Eldridge nunca esteve na Filadélfia nas datas mencionadas, e nenhum experimento de invisibilidade foi conduzido. Registros de movimentação indicam que o navio estava em outro local naquele período, mas o silêncio sobre detalhes técnicos e a ausência de documentação completa abriram espaço para questionamentos persistentes. Em tempos de guerra, o segredo era uma arma estratégica. Há também uma possibilidade mais pragmática. Alguns historiadores sugerem que o episódio pode ter sido confundido com testes de desmagnetização, conhecidos como degaussing, realizados para proteger navios contra minas magnéticas. Esses procedimentos envolviam cabos elétricos instalados ao redor do casco, o que poderia ter gerado interpretações exageradas entre observadores não familiarizados com a tecnologia.
Mas mesmo essa explicação não encerra o debate, porque para além dos documentos e das negativas oficiais, permanece a narrativa de um salto impossível. Um navio surgindo onde não deveria estar. Homens enfrentando consequências que nunca foram plenamente esclarecidas. A guerra produziu avanços científicos extraordinários, mas também experimentos conduzidos sob pressão extrema. Entre relatórios arquivados e cartas controversas, o episódio de Norfolk se tornou o ponto central do enigma. Se houve um erro de cálculo, um mal-entendido ou algo além do nosso entendimento atual, essa é a fronteira que agora precisamos atravessar. Agora que entramos no relato do salto impossível para outro estado e nas consequências misteriosas enfrentadas pela tripulação, a história ficou ainda mais inquietante. Você acha que houve um teste secreto que saiu do controle ou tudo pode ser explicado por tecnologia mal interpretada? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua teoria aqui embaixo nos comentários. Décadas se passaram desde 1943, mas o nome do USS Eldridge continua envolto em uma névoa que não se dissipa. A Marinha dos Estados Unidos mantém sua posição. Nenhum experimento de invisibilidade, nenhum teletransporte, nenhum desaparecimento inexplicável. Documentos oficiais indicam rotas, datas e registros de serviço que contradizem frontalmente a narrativa do salto entre Filadélfia e Norfolk. No papel, tudo parece organizado, coerente, fechado. Mas fora dos arquivos, a história seguiu outro caminho. Nos anos 1950, quando as cartas de Carlos Miguel Allende chegaram às mãos de Morris K. Jessup, o caso ganhou uma nova dimensão. Jessup já investigava fenômenos aéreos não identificados e se interessava por teorias avançadas de propulsão e gravidade. As anotações atribuídas a Allende descreviam detalhes técnicos, supostos testemunhos e até consequências físicas sofridas pelos tripulantes. Parte desse material foi posteriormente associada a uma edição comentada do livro de Jessup, que teria circulado internamente entre oficiais da United States Navy. O simples fato de militares demonstrarem interesse no conteúdo alimentou ainda mais suspeitas. Enquanto isso, o próprio USS Eldridge seguiu carreira regular. Foi transferido para a Grécia anos depois, rebatizado, serviu como navio da Marinha Helênica e acabou desmontado no fim do século XX. Nenhum registro formal menciona qualquer evento extraordinário. Nenhum relatório médico aponta tripulantes fundidos ao metal. Ainda assim, veteranos e pesquisadores independentes continuaram buscando lacunas. Fotografias foram analisadas quadro a quadro. Registros de atracação foram confrontados com testemunhos. Cada detalhe passou a ser tratado como peça de um quebra-cabeça maior. O que mantém um mistério vivo não é apenas a possibilidade de um experimento radical. É o padrão que se repete em outras histórias da Guerra Fria. Tecnologia avançando mais rápido do que o público podia acompanhar, projetos classificados, informações fragmentadas. Mesmo que o episódio tenha sido fruto de confusão com testes de desmagnetização, conhecidos como degaussing, a ausência de transparência criou um terreno fértil para especulações. Onde há silêncio, surgem interpretações. Há também o fator humano. Relatos sobre marinheiros desorientados, homens que teriam sofrido colapsos mentais após o suposto experimento, nunca foram comprovados oficialmente. Mas a força dessas imagens permanece. Um convés iluminado por um brilho esverdeado. Corpos cambaleando sobre um céu de guerra. Oficiais ordenando silêncio absoluto. Verdade ou construção narrativa, essas cenas ganharam vida própria na cultura popular, atravessando livros, documentários e filmes. Historiadores apontam inconsistências nas cartas de Allende e falhas cronológicas nos relatos. Alguns sugerem que ele pode ter misturado fatos reais com imaginação ou informações técnicas mal compreendidas. Outros defendem que documentos ainda classificados poderiam explicar melhor o que ocorreu. A impossibilidade de acesso completo aos arquivos mantém a discussão aberta.
No fim, o experimento Filadélfia se tornou mais do que uma história sobre invisibilidade. Tornou-se um símbolo da tensão entre ciência e segredo, entre inovação e controle de informação. Se nada aconteceu, por que a narrativa persiste com tanta força? Se algo realmente foi testado, por que nunca houve confirmação? Entre negativas oficiais e testemunhos fragmentados, permanece uma zona cinzenta onde fatos e lendas se entrelaçam. Talvez a resposta definitiva nunca venha à tona, mas o que permanece é a pergunta que atravessa gerações. Até onde governos estariam dispostos a ir em nome da vantagem estratégica? E quantas histórias semelhantes podem ter se perdido entre arquivos fechados e memórias que envelhecem? O USS Eldridge já não navega mais. O porto da Filadélfia segue sua rotina, indiferente às narrativas que o cercam. Ainda assim, quando a noite cai e as luzes refletem sobre a água escura, é impossível não imaginar aquele instante descrito por testemunhas. O brilho repentino, o desaparecimento abrupto, o retorno impossível. Entre documentos e relatos, o mistério não exige que acreditemos. Ele apenas permanece, silencioso, aguardando que alguém encontre a peça final, que talvez nunca tenha sido revelada. Se essa história sobre o navio que teria desaparecido no tempo deixou você com mais perguntas do que respostas, então continua investigando esses mistérios com a gente aqui no Curiosofobia. Deixe seu like para fortalecer o canal, inscreva-se para não perder os próximos documentários e ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova história como essa surgir por aqui.